alunas, como é que vocês estão? Aproveitaram as férias? Nós estamos aqui a todo vapor e hoje a aula de ciência eu estou chamando de aula inaugural. É uma aula em que eu vou dar para vocês algumas informações como acontece as nossas aulas aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais. Mas antes, a gente vai viajar um pouquinho através desse pequeno vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção porque eu tenho algo a falar a respeito. Eu sou a professora Isabel e juntos vamos estudar ciência nesse novo ano com novas ideias, novas perspectivas, novas curiosidades também. Vejam que legal. Acompanhem comigo que eu vou falando a respeito desse vídeo. A questão aí, gente, de uma criança, não é? No seu faz de conta, na sua imaginação. Acredito que muitos de vocês, agora a ingressar no 6º ano, vão dizer, eu não sou mais criança. Pois é, mas ainda vamos viajar muito na imaginação. Vamos fazer muito essa questão aí do faz de conta. E aí a gente sabe que esse tipo de atividade, esse tipo de brincadeira, não é comum só nas crianças. Nós adultos, muitas vezes também brincamos do faz de conta. Mas algo é bem interessante. As nossas aulas não são faz de conta, né? Como alguns filmes, como algumas novelas, como alguns episódios que passam na TV. No nosso caso, é real. Mesmo assim, nós vamos trazer alguns fatos e algumas imagens que fazem parte do nosso imaginário. Então, aqui, eu convido vocês a continuar aquela viagem que nós apresentamos em conjunto. Estão lembrados? Que eu, a professora Dini de Arte, a professora de Língua Portuguesa Adriana e a professora Li de Inglês, nós já iniciamos aí uma bela viagem. E hoje nós vamos continuar. E o meu convite a vocês é que não deixem a criança que vive dentro de vocês adormecer e que também essa criança continue, com certeza, viajando aí na imaginação. Mas o que é que nós temos a conversar? Vamos lá? Enquanto vocês aí nas férias, né, estavam aproveitando o que é que acontece aqui com a gente, né? Vejam bem, a questão aí, nós estávamos todos aqui preparando esse novo ano para vocês. O que é que nós estávamos fazendo? Nós estávamos planejando, nós estávamos organizando as aulas, revendo os fatos importantes do ano anterior e também criando coisa nova. E agora vocês estão chegando na escola, não é isso? E a gente vai conversar a respeito disso aí. Vamos lá? A questão agora é atenção. A aula vai começar. Então, em alguns momentos, a nossa aula, né? Vocês vão ver aí que a aula vai começar. E quando a gente faz esse convite, a gente está convidando a prestar atenção, a participar. Aí nós vamos pedir, não é? Que vocês tragam para junto desse momento da aula um lápis, um papel. É muito importante fazer alguns registros. Vocês vão ver que se faz necessário registrar alguns tópicos importantes, alguns recadinhos que vocês depois querem enviar para a gente, através aí dos aplicativos, através também do YouTube, que daqui a pouco eu vou explicar. Então, atenção, a aula vai começar. Mas a pergunta vem, mas como acessar? Como é que a gente vai, professora, participar dessa aula? Como é que a gente vai, né, poder assistir essa aula? Agora eu estou assistindo de uma forma, às vezes eu acredito que muitos de vocês estão vendo até na escola, juntamente com todos os colegas. Mas como acessar depois sozinho? Então, olha que a gente agora vai dar todas as dicas necessárias para vocês acessarem quando estiverem sozinhos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que a internet que vocês vão precisar é só uma pequena parcelinha aí dos dados de vocês, apenas para dar o pontapé inicial, apenas para entrar, porque depois vocês não vão utilizar, não vão necessitar da internet de vocês, porque esse aplicativo
ele tem esse poder, não é? De vocês não gastarem os dados de vocês. Vejam que interessante. Mas a pergunta era, como acessar? E a gente agora vai explicar. Existe, não é, a questão aí de um aplicativo, que é o Educa Recife, e vocês, através de a matrícula de vocês e a data de aniversário, vocês vão poder acessar. Então, ouvindo essa mensagem, já vão em busca, anota aí no caderno, né, nas primeiras páginas do caderno, o número da sua matrícula. E com a data do seu nascimento, vocês vão apontar o celular de vocês para um dos 2 QR Codes que já aparece aí na tela. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão baixar o aplicativo e vai precisar aí da sua matrícula e também da sua data de nascimento. Com esses 2 dados, vocês agora já vão ter no celular de vocês, no tablet de vocês, aí a questão desse aplicativo e vão poder aí assistir a nossa aula, né? Então, vejam como é importante ter esses primeiros dados. Mas, além do aplicativo, veja o que vai acontecer. Vocês também vão poder assistir a nossa aula no YouTube. E para assistir no YouTube, vocês vão ter que abrir o YouTube, colocar o Educa Recife, não é? Vejam aí que vai ter que, né? Vocês vão ter que se conectar aí nesse Educa Recife e já aperta aí o sininho para todas as vezes que vocês estiverem, né, recebendo aí novas aulas, novas informações, vocês serão avisados. Então, aí seria esse segundo ponto muito importante. Então, para acessar nossas aulas, vocês têm o aplicativo ou vão ver o YouTube. Lembrando que também no YouTube vocês têm a questão aí de um chat, onde vocês vão poder deixar perguntas, vocês vão poder responder, vão dar algumas dicas. E mais uma vez eu vou dizendo, se estiverem gostando, dá um likezinho, né? Para incentivar aqui o nosso trabalho. Vejam que interessante. Mas, o que é que nós temos ainda, professora? Aqui eu dei um print na minha tela para mostrar a vocês como é que vocês vão ver. E aí, olha, a aula vai estar, vocês vão assistir quantas vezes quiserem. E ao lado vocês têm aí uma playlist, onde vocês vão também assistir aulas de outros professores de educação física, de língua inglesa, né? De língua portuguesa, de geografia, de história, enfim, todas as matérias. E o mais interessante é que aí no YouTube vocês vão ter as aulas desse ano, mas vão ter também as aulas dos anos passados. Então, é uma playlist bem completa. Então, fica atento para poder acessar as aulas e, se quiserem, vocês vão poder assistir até aulas referentes ao mesmo assunto, não é? Que já passaram em anos anteriores. Vejam que interessante, né, essa questão aí. Agora, a nossa escola ela tem um olhar diferenciado. Vocês devem estar percebendo, né? A questão aí, olha, o intérprete de Libras. E aí, nessa questão, a gente tem aí o cuidado, a inclusão, trazer para a nossa aula o maior número de pessoas, não só alunos. Então, vocês têm aí os parentes, os amigos e os vizinhos, que vocês podem também convidar para assistir a aula com vocês. E nesse caso aí, a gente tem aqui a língua brasileira de sinais, e a partir daí, olha, todo mundo pode participar, todos vão poder, né, interagir, discutir aí com vocês a questão aí do que está sendo apresentado. Então, veja que legal. E hoje nós temos aí, não é, o nosso querido Crisma, que está aí, olha, se esforçando, dando o seu melhor para que todos possam, né, estar atentos e participantes aí dessa nossa aula. Professora, é muita informação. Pois é, a nossa aula de hoje, eu fiz assim, olha, eu vou dar várias informações, por isso que eu chamei de aula inaugural. É a primeira aula, de fato, de ciência. Então, vamos continuar. Além da questão aí, né, de ter tudo isso, aplicativo, intérprete de Libras, nas aulas de ciência, nós temos aqui um projeto muito interessante. Os meses dos anos, né, os meses do ano e as campanhas de saúde. Então, nós estamos atentos para cada mês do ano e a gente está aqui fazendo, olha, apresentando a campanha, dizendo o que é preciso fazer, embora que cuidar da saúde a gente tem que cuidar o ano inteiro, de qualquer parte do nosso corpo. Mas vocês sabiam que o programa, né,
de cuidar do corpo através da Organização Mundial de Saúde, incentiva para que a gente possa fazer campanhas durante o ano. E aí, o postinho de saúde, né, está sempre atento. E olha o que este mês nós vamos discutir. O mês, né, fevereiro é o mês de combate à leucemia. A gente vai conversar, né, sobre a questão aí da leucemia e também a conscientização e preservação do lúpus, da fibromialgia e o mal de Alzheimer. Então, sempre os meses vão vir com essas cores. Este mês é o lilás, né, e o laranja, mostrando aí a campanha. Essa campanha, ela está sendo intensificada esse mês. E o cuidado é a nossa busca. A gente sempre está falando aqui que a prevenção é o melhor remédio. Então, a gente, além de prevenir, a gente também vai incentivar aqui, dizer aonde está sendo feito exames, né? Aonde essa campanha está sendo intensificada. É uma forma da gente publicar aqui na nossa escola e vocês também serem multiplicadores, falando isso com a vizinhança, com a família, em relação a esses cuidados. Então, durante esse mês, nós vamos conversar e explicar direitinho o que é a leucemia, o que é o lúpus, a fibromialgia e o mal de Alzheimer. Então, fiquem atentos e já começa a avisar aí na família. Olha, a professora vai estar falando conosco a respeito da questão de saúde e dessas campanhas de saúde. Mas, como eu falei, nós temos muitos avisos para dar. E além disso aí, professora, o que é que nós temos mais? Na nossa aula, e eu dei um print de uma aula passada, né? Nós estamos sempre trazendo questões. Aqui eu estou chamando esse conjunto de questões de checkpoint, ou seja, momento de verificação. E aqui na mensagem diz, eu também quero saber. Então, são algumas perguntas curiosas que fazem parte do nosso conteúdo e que vale a pena o aluno ir em busca, né, para responder. Nós apresentamos no início da aula e no decorrer da aula a gente vai respondendo. E vocês, no início da aula, com aquele papelzinho que eu falei, vocês devem anotar a possível resposta, que nós vamos chamar de hipótese. Seria aquelas primeiras, vamos dizer assim, aquelas primeiras lembranças, aquelas primeiras ideias que você tem antes de assistir à aula. Vejam que legal. Exemplo, por que o petróleo flutua na água? Por que a água do mar é salgada? A produção de plástico é uma ameaça à vida? A cerâmica é a mais antiga das indústrias. Então, a gente traz um conjunto de questões que são chamadas também de situações-problemas. Olha a próxima. Aí eu estou mostrando como situações-problemas. Vejam outras que fazem parte das nossas aulas. O gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? Então, são essas questões que a gente vai respondendo aqui durante as aulas. A outra questão bem interessante, por que o camaleão muda de cor? Por que a girafa tem um pescoço tão comprido? Então, são questões que a gente não vai conseguir responder com sim ou não. A gente vai ter que ter bons argumentos, a gente vai ter que apresentar uma ideia para responder. E a partir dessa ideia que a gente tem no início da aula e no decorrer da aula que a gente vai assistindo, a gente vai compreendendo algumas informações, no final da aula a gente pode rever, refazer a resposta e ter segurança no que vai falar. Vejam que interessante. Mas ainda tem mais situações, problema. Eu trouxe aqui mais uma. Por que não se deve respirar pela boca? Então, a gente está trazendo questões do meio ambiente, questões do nosso corpo, questões de elementos da natureza, como eu coloquei no início, a questão do ar, a questão do solo. E, à medida que as aulas vão acontecendo, vocês vão respondendo, né? E vão ouvindo da gente aqui também respostas para explicar essas situações problemas. Então, lembrando que a situação problema é aquela que a gente não consegue responder com sim ou não. Que vamos precisar de argumentos, vamos precisar de falar a respeito para poder justificar, né, a questão aí desse questionamento. Além disso aí, outra coisa que acontece nas nossas aulas é a questão da experiência. Então, mesmo aqui, na Escola Municipal para Aulas Digitais, nós estamos realizando experimentos. É interessante que esses experimentos,
eles são feitos, na maioria das vezes, com materiais que você vai encontrar na sua casa. E aí você vai poder repetir e até mesmo levar para a sua escola. As experiências, elas são muito importantes. Por quê, professora? Porque através da observação, muitas vezes a gente vai conseguir construir um conceito, dizer por que acontece, justificar um fato ou um fenômeno. E quando a gente vai fazer a experiência, a gente precisa de saber quais são os instrumentos, a gente precisa saber a quantidade desses materiais que a gente vai usar e também a gente tem que saber como anotar, como registrar. Vocês sabiam que existe um tipo de texto específico para escrever uma experiência? É chamado de relatório. E esse relatório, muitas vezes, vocês estão estudando com as professoras da língua portuguesa, onde elas vão lá apresentar para vocês o que compõe um relatório. E a gente aqui na aula de ciência vai aproveitar e vai construir esse texto com as informações precisas, com as informações necessárias que lá nas aulas de língua portuguesa você aprendeu. Então, aí a questão da experimentação, algo bem interessante que faz parte aí das nossas aulas de ciência. Alguns alunos podem até dizer assim, como é que vai ser? Vai ser só uma demonstração? Vamos, nas aulas de experiência, nós vamos sempre convidar mais alguém, para à medida que a experiência vai acontecendo, a gente vai questionar. E aí vocês do outro lado vão poder prestar atenção e depois repetir, ou até fazer de forma diferente, em busca de resultado diferente. A palavra experiência, né? A gente costuma mais ouvir a questão do experimentar. É quando a gente quer provar alguma coisa. É muito comum na cozinha da nossa casa. A nossa mãe vai dizer assim, olha, vamos provar aí o feijão para ver se está bom de sal ou está bom de tempero. Então, algo que a gente não sabe o resultado, mas a gente quer provar esse resultado. E aí, a partir da experimentação, a gente vai dar uma boa resposta. Então, nas nossas aulas também, nós vamos ter experimentação. E nós contamos com vocês para repetir lá na escola, né? Levar para a escola física, lá, conversando com o professor e dizer, nós assistimos, nós vivenciamos essa aula, agora eu quero trazer aqui, para que todos os meus amigos vejam aqueles que não assistiram à aula. Não é isso, pessoal? Muito legal trabalhar com experimentação. O que é que nós temos mais? A questão da experimentação, eu trouxe aqui um modelo, né? A questão da aula, como vai acontecendo, a gente vai mostrando o material, às vezes também, uma representação dessa aula, é que a gente às vezes traz uma caixinha de segredo. E à medida que a aula vai acontecendo, a gente vai dando dicas para vocês descobrirem, do outro lado, o que é que tem nessa caixinha. Então, são objetos, são coisas que têm a ver com a aula. E é bem interessante que vocês, do outro lado, fiquem tentando. Vai pensando e vai falando até para quem está do seu lado. E no final, vamos ver quem acerta o que está dentro dessa caixa, a caixa de segredo. Então, isso também acontece nas nossas aulas. Outra coisa bem interessante das nossas aulas é que algumas aulas elas podem acontecer fora desse estúdio, onde nós vamos fazer visitas, onde nós vamos para determinados locais, onde bem interessante, nós vamos ser bem recebidos, com certeza a gente vai aprender muito em outros ambientes. E aqui eu estou chamando a atenção da Naturena, que foi um local que o ano passado nós fomos, né, e ver como é que acontece a hidroponia. E aí a gente faz uma aula para vocês a partir desses ambientes onde nós vamos visitar. E são inúmeros. No nosso planejamento nós já listamos alguns locais que eu acredito que vocês vão gostar tanto, que vão pedir aos professores da escola de vocês para fazer com vocês. É esse também o nosso objetivo, trazer ideias para que vocês, juntamente com o professor da escola, aí da escola física, vocês possam realizar. A gente vai trazer aqui grandes ideias e grandes sugestões para que vocês possam fazer. Além das visitas, a gente também participa aqui dentro da Escola Municipal para Aulas Digitais de campanhas. O ano passado, nós incentivamos, né, tanto os nossos alunos, como também a toda a comunidade aqui que faz parte da Escola Municipal para Aulas Digitais, para essa campanha do Amazonas, a Amazônia de Pé.
Então, nós arrecadamos assinaturas, nós fizemos aqui uma aula que fala sobre a importância e a necessidade da gente ter, né, a Amazônia em condições de vida e a importância dela para o planeta inteiro, não só para nós e para o povo indígena. Então, isso é bem importante também a gente falar aqui na escola. Essa campanha também teve incentivo da Prefeitura do Recife e do Educa Recife através da nossa escola. Então, estamos atentos também às campanhas. O que é que nós temos mais? Nas nossas aulas, também costumamos trazer tirinhas. Então, às vezes, a gente faz pequenas leituras, pequenas reflexões a partir de história em quadrinho. Essas histórias, elas estão disponíveis e a gente vai poder, muitas vezes, trazer temas para discutir e ver, a partir da história em quadrinho, outros olhares, outras perspectivas, outros, né, objetivos em relação ao nosso conteúdo. Então, também vamos falar e vamos trazer aqui para vocês. Acredito que muitos de vocês gostam da história em quadrinho. O que é que nós temos mais? Ah, pessoal, vocês sabiam que nas nossas aulas nós também temos o Mão na Massa, onde numa aula anterior a gente vai poder falar quais são os objetos que nós vamos precisar. Então, fica sempre atento. Se por acaso você perdeu a aula anterior, vai lá, volta, dá uma olhada, vê qual foi a sugestão, tanto de atividade, ou se vai ter na aula seguinte o Mão na Massa, porque você vai precisar de alguns objetos. E a partir desses objetos é que a gente vai construir. Lembrando também que a gente vai utilizar uma infinidade de materiais que também faz parte do dia a dia, que vocês podem encontrar em casa, que vocês podem pedir com antecedência aí na escola. Lá na escola você dizer, olha, vamos precisar isso para a aula digital. Será que aqui na escola vocês podem me ceder, né, um pedaço de barbante, um canudo? Lembrando sempre que vocês vão poder contar sempre, né, com a escola física de vocês na questão desses materiais. E aí o Mão na Massa a gente vai representar aqui na sala, nós vamos mostrar a vocês o passo a passo para construir. Se o tempo for curto, a gente vai colocar um QR Code e vocês vão poder ver como é que se constrói, como é que realiza essas atividades. É bem interessante, é muito legal a gente construir algo que faz parte, né, da nossa aula. Aí na imagem vocês estão vendo que a gente construiu através de papelão, linha, canudo e cola, a gente construiu uma mão articulada, né? Também a gente chama daí de uma mão mecânica. Através desse papelão, a gente consegue articular esses dedos. É bem interessante, eu acredito que vocês vão gostar, não só dessa aula, mas de outras aulas com outros materiais bem interessantes. Então, fica atento, a dica é sempre saber o que aconteceu na aula anterior. Se perdeu, volta para ver. E também, diz lá na escola, conta para os seus amigos, olha, na aula digital nós vamos construir algo, vai ter aula Mão na Massa e nós vamos precisar desses materiais. Então, eu acho que fica bem interessante quando um grupo de alunos estão fazendo. E se for na escola, eu acredito que o seu professor ou a sua professora vai dar a dica dizendo, tragam tais materiais, porque a gente vai ter uma aula aqui e vamos fazer um Mão na Massa maravilhoso. Então, não esquece também dessa dica. Então, vejam que o passo a passo que eu estou apresentando aqui é para mostrar a vocês como é que essas aulas acontecem, o que normalmente nós temos. Ora, nós temos aula com experiência, ora, nós temos aula com Mão na Massa. Então, sempre a gente está trazendo algo para a gente poder construir, para a gente poder visualizar, né? Para melhorar aí o nosso conhecimento e, de fato, a gente dizer, eu vivenciei isso, eu sei como é que isso acontece. Mas vamos ver o que tem mais em relação aí às nossas aulas. Aqui é a questão aí do final. Ao final da nossa aula, a gente está sempre apresentando o que aconteceu. Fiquem atentos. Por quê, professora? Porque aí, se por acaso, na hora dessa apresentação, alguns dos conceitos que foram apresentados, você não lembra mais, é hora de rever, né? Então, aí a gente vai dizer o que foi visto, o que foi apresentado na aula de hoje, o que é que nós temos nessa aula, o que é que vocês, né,
precisam conhecer, precisam saber quais são os conceitos a serem aí, vamos dizer assim, trabalhados. Então, vejam que esse passo a passo dessa construção é muito importante. E a finalização dessa aula também. Então, vejam que o decorrer da nossa aula, ela tem uma sequência. E é muito importante a gente vivenciar essa sequência sem perder. Ah, professora, aconteceu alguma coisa, eu tive que sair. Não tem problema. Lembrar onde foi que parou e rever. Para isso, nós temos as aulas, né, disponíveis no YouTube. Então, é muito importante aquela primeira informação que eu dei de baixar lá, de acessar a aula, né, estar sempre atento e também saber qual foi a aula, em que momento você parou por qualquer motivo e depois rever. E saber também que no momento que a gente está revendo o que aconteceu na aula, é como se fosse um exercício. Mas, falando em exercício, será que nas nossas aulas nós temos atividade? Temos sim, pessoal. Só que a nossa atividade aqui é uma sugestão de atividade. Nós sabemos que o professor da sua escola, a professora da sua escola passou já uma infinidade de atividades e vocês precisam realizar. Mas, ao final de cada aula, nós estamos apresentando também. Então, sempre buscando atividades que vocês possam realizar. Aqui eu dei um print em uma das aulas, mostrando como são essas atividades. Não esquecendo que é uma proposta. Mas imagine você, diante dessa atividade realizada, você chegar com ela lá na escola, mostrar ao seu professor. Ah, professor, essa aula foi passada lá na escola. E aí todo mundo, vejam aí essa aula que eu trouxe para vocês de uma aula do ano passado. Então, estávamos trabalhando um determinado tema, foi dada essa sugestão de tanto desenhar, como escrever, como apontar quais são os componentes. E aí você, através dessa tabela, você apresentar aí conhecimento adquirido. Então, se essa aula você está vendo, mas não foi passada ainda na escola, leva essa atividade como sugestão. Fala para os colegas, né? Fala para o seu professor que você também realizou essa atividade. Então, não esquecendo que nas nossas aulas, aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais, nós temos sugestões de atividades. Mas o nosso recadinho é que vale muito fazer essas atividades, ok, pessoal? Então, agora a gente tem aí as atividades, nós já falamos a respeito de cada um. Nós queremos mais uma vez dizer a vocês que sejam todos bem-vindos a mais um ano letivo. Eu espero que vocês tenham descansado bastante, tenham se divertido também para levar bem a sério essa nova etapa. Estão lembrados como foi que nós apresentamos, juntamente com a professora Adriana, com a professora Li e com a professora Dine, de Artes, nós fizemos uma viagem. Então, vocês não podem esquecer que sair do 5º ano e vir para o 6º ano é realmente fazer aí uma viagem para esse novo ano. E aí, a gente está mostrando aqui a vocês como acontecem as nossas aulas e o que é preciso fazer, desde baixar o aplicativo, deve dar uma olhada lá no YouTube e saber que essas aulas de ciência têm sempre uma sequência de informações e também de atividades, né? O que é que eu estou trazendo aí para vocês agora? Estou colocando aqui, ó, até a nossa próxima aula. Mas, professora, e agora? Agora a gente vai mostrar a vocês que vocês vão ter outra aula aqui, a continuação de uma outra aula. Vocês devem ficar atentos que do jeito que tem lá aí na sua escola um horário, nós também temos aqui. Nós temos um horário de começar e terminar a aula e nós temos também uma sequência. Quem é o outro professor que está chegando? A nossa aula está chegando ao fim e eu estou dizendo mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um ano letivo. Sejam todos bem-vindos ao 6º ano. E nós, aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais, estamos aqui de braços abertos para recebê-lo nessa nova viagem. Por hoje é só. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!